Vamos dar sequência ao nosso conteúdo abordando o geoprocessamento. O geoprocessamento é o conjunto de ferramentas utilizadas para coleta e tratamento de informações espaciais, ou seja, dados que têm sua localização geográfica conhecida. E esse processamento ele envolve diversas ações, que vão desde a estocagem ou armazenamento desses dados, o gerenciamento, a manipulação e a análise dos dados. O geoprocessamento tem como produtos mapas, relatórios, arquivos digitais e outros produtos, e é basicamente o processamento de dados georreferenciados. E as geotecnologias que estão associadas ao geoprocessamento, elas são classificadas em 3 etapas do geoprocessamento, basicamente. Então, na coleta se usa diversas tecnologias como a cartografia, topografia, sensoriamento remoto, aerofotogrametria, GPS, drones. No armazenamento, a gente utiliza o banco de dados geográfico e na manipulação e análise são envolvidos diversos processos, entre eles modelagem de dados, geoestatística, análise de redes, análise topológica, reclassificação, classificação. E o que é um sistema de informações geográficas? O sistema de informações geográficas é um conjunto de diversos elementos que são capazes de processar dados gráficos e alfanuméricos com ferramentas de análise espaciais e modelagem de superfícies. Ele não é apenas o software que faz esse processo todo, mas também a pessoa envolvida nesse processamento, a máquina envolvida nesse processamento, o hardware, os dados que foram utilizados como base para esse processamento, as metodologias aplicadas para executar o processamento e o software também, e as pessoas que operam esse software. Então, o software GIS, ele é simplesmente uma parte do sistema de informações geográficas e ele é um programa projetado para fazer o computador pensar que é um mapa. Então, no ambiente GIS, cada informação sobre a superfície terrestre é uma camada diferente, é um layer diferente. Então, nós podemos ter as imagens de satélite, que são fotografias desta região, né, dessa superfície terrestre. Eu posso ter informação das estradas, que vai ser outra camada. Informação dos rios é outra camada. Informação dos tipos de solo. Cada informação que pode ser integrada no ambiente GIS é uma camada diferente que pode ser integrada com outras informações e outras camadas. E por que isso é importante? Nós vivemos num país que tem uma grande diversidade, muitos tipos de uso do solo, muitas riquezas e muitos conflitos associados a essas riquezas. Então, é necessário ter uma visão geral sobre a ocupação territorial brasileira, que envolve diversos aspectos de diferentes áreas e precisam de uma análise integrada. E uma das características do geoprocessamento é a interdisciplinaridade. Então, é possível unir informações de diferentes áreas do conhecimento através de um elemento comum, que é o espaço, né, o local de ocorrência. Inclusive, tem uma frase do livro do INPE, que é um dos livros base para a disciplina, que diz que se onde é importante para o seu negócio, então geoprocessamento é sua ferramenta de trabalho. Então, sempre que a localização tiver importância na sua ferramenta de trabalho, o geoprocessamento pode ser uma boa ferramenta de produção de dados, de informações e de análise sobre essa atividade. E existem diversas aplicações, como está sendo representado nessa imagem ao lado. E na agricultura? Bom, a agricultura tem o local como sua essência, né? Então, o onde é importante para a agricultura e o geoprocessamento é uma boa ferramenta. E além disso, na agricultura, as soluções integradas são muito importantes, a integração de informações são muito importantes. Então, essas soluções integradas para a agricultura, elas se referem a esse processo de integração de dados de diferentes áreas do conhecimento sobre a fazenda ou sobre a cadeia produtiva agrícola, que vão permitir que o produtor centralize as informações e assim tome decisões mais assertivas sobre
como produzir, sobre o manejo da lavoura, sobre o escoamento da sua produção e etc. Com relação aos softwares de sistema de informações geográficas. Existem diferentes softwares que fazem parte do sistema de informações geográficas. Esses softwares ele tem uma característica específica, muito importante, que é a dualidade. O software ele é capaz de armazenar tanto a informação gráfica, tanto o desenho, né, o ponto, a linha ou o polígono que representa aquele objeto no espaço, aquela feição no espaço, e também os seus atributos alfanuméricos, ou seja, características relacionadas a esse ponto e essa linha. E essas características podem estar nomeadas ou numeradas, pode se referir a nomes, né, tipos, classificações, ou podem ser números associados a esse local, a esse ponto, essa linha, esse objeto. Então, o SIG ele é capaz de processar dados gráficos e alfanuméricos. Então, essa é a característica especial do SIG com relação a outros softwares que trabalham apenas com os dados gráficos ou outros softwares, os que trabalham apenas com dados gráficos, como por exemplo os CADs, o AutoCAD, etc. E outros softwares que trabalham apenas com dados alfanuméricos, como bancos de dados, Excel e etc. Então, o software SIG, ele centraliza, ele une essas duas informações, tendo como referência espacial o espaço, né, o local, e tem diversas ferramentas de análise espacial e de modelagem de superfície que podem ser utilizadas integrando esses dados. E são ferramentas que manipulam objetos e os seus atributos por meio do relacionamento espacial entre eles. Então, os objetos são as feições, é o ponto, a linha, o polígono, né, a área que está desenhada no mapa. E os atributos são esses dados alfanuméricos, né? Em geral, eles são apresentados na forma de uma tabela de atributos. Então, cada ponto, cada linha, cada feição no terreno no mapa, né, na representação gráfica do terreno, pode estar associada a uma série de atributos alfanuméricos, uma série de dados relacionados a esse ponto. Então, eu posso ter na mesma tabela de atributos, eu posso ter um ponto onde foi feita uma análise do solo, por exemplo, e aí na tabela de atributos eu posso ter qual é o tipo de solo naquela situação, qual é o teor de umidade, teor de matéria orgânica, teor de cálcio, sódio, seja lá o que for analisado nesse ponto de solo, eu vou ter todas essas informações organizadas dentro de um sistema de informações geográficas. Então, aqui está exemplificando como isso aparece no software, né? A gente tem aqui no mapa a representação gráfica, né? As feições ali desenhadas, alguns pontos de referência, e aqui, né, uma tabela que é representando, né, a tabela de atributos, os dados alfanuméricos que estão associados a esses pontos, essas linhas da tabela. Então, esses dados que podem ser fontes pontuais, distribuição do uso do solo, dados do rio, diversas informações podem ser integradas num software de SIG para gerar novas informações, gerar novos dados, como por exemplo, integrar diversas características sobre o relevo, a quantidade de chuva e o tipo de solo e outras características e gerar, por exemplo, um mapa de suscetibilidade à erosão. Com base nessas informações, eu ter essa distribuição. Ou, por exemplo, ter uma série de informações sobre clima, pluviosidade, altitude, relevo e tipo de solo e gerar um mapa de aptidão agrícola, de quais são as áreas mais aptas para determinadas culturas ou outras. Então, a integração desses dados alfanuméricos vão gerar um novo produto. Essa integração de dados em um SIG, ela tem diversas vantagens, entre elas elaborar mapas mais rapidamente, fazer mapas de uma forma mais barata, mais econômica, fazer mapas para usos específicos, fazer mapas onde não há disponibilidade de pessoal especializado, permitir experimentos com representações espaciais diversas com relação aos mesmos dados,
facilitar a atualização dos mapas, facilitar a análise de dados que exigem interação entre estatística e mapas, minimizar a necessidade de mapas em papel e fazer mapas que possam ser representados em 3D, em 3 dimensões. E existem diversos softwares de sistema de informações geográficas com classificações, com funcionalidades diferentes. Então, o modelo mais básico é o GIS Desktop, ou seja, aquele software GIS que é instalado em um computador e que é utilizado por um usuário. E, em geral, ele tem uma interface amigável e as funcionalidades dele são crescentes. Então, o usuário tem ferramentas, comandos básicos simples que podem ajudá-lo a construir novas informações ou fazer diversas análises espaciais. Existem os gerenciadores de dados geográficos. Então, em geral, são um sistema de softwares de sistema de informações geográficas que trabalham em rede. Então, diversos usuários de uma mesma empresa, por exemplo, podem trabalhar concomitantemente, né? Então, ele tem suporte a esse ambiente multiusuário. Existem os componentes GIS, que são ambientes de programação para a criação do próprio aplicativo, de funcionalidades mais específicas, atendendo necessidades, né, mais específicas de determinados usuários. E, mais recentemente, se popularizaram muito os servidores web de dados geográficos, que eles são especialmente desenvolvidos, formulados para publicação e acesso dos dados geográficos pela internet. Então, ele é orientado à troca de informações. Diversas plataformas usam isso, né? O Ministério do Meio Ambiente, o Ministério da Agricultura, o Sistema Geológico Brasileiro, o MapBiomas, todos esses e diversos outros, né, instituições tem essas páginas na internet onde tu acessa o mapa, tu pode consultar as informações, tu pode baixar dados, pode integrar algumas informações, fazer algumas manipulações simples na própria página web. Os aplicativos SIG, eles também podem ser comerciais ou gratuitos, sendo que os comerciais são aqueles, né, que a licença é adquirida à medida pagamento, que visam o lucro e que disponibilizam, em geral, assistência técnica nesse pacote, né, vendido, né, não é vendido apenas o software, mas um pacote ali de serviços. E os softwares gratuitos são aqueles que a licença é distribuída gratuitamente. Em geral, não tem um suporte, uma equipe técnica especializada, mas os usuários desse tipo de softwares, desses softwares gratuitos, eles fazem fóruns, grupos de discussão na internet, comunidades onde eles trocam informações e se ajudam uns aos outros. Independente de serem pagos ou não, os softwares eles também podem ser ou proprietários ou livres. Os proprietários são aqueles protegidos por patente e, em geral, os softwares comerciais eles são proprietários. Eles têm o uso, redistribuição e modificação proibidos, requerem permissão, são restritos e tem uma limitação do conhecimento e uso tecnológico deles. Né? E, em geral, a grande parte da cobrança por esse software está relacionado ao investimento feito para a inovação na criação de novas funcionalidades desses softwares. Já os softwares livres, de código aberto, eles são livres para uso, distribuição e modificação. Então, são softwares provenientes de movimento social, que visa a popularização, a liberdade do conhecimento no uso de geotecnologias, e esses softwares, eles são manipuláveis, né? Tu pode criar funcionalidades dentro do software de acordo com as tuas necessidades. E visualmente, no produto gerado, existem pouquíssimas diferenças entre um software livre ou um software comercial, como pode ser observado aqui nessas imagens. Alguns exemplos de softwares livres gratuitos de geologia, de geotecnologias, né, de SIG, estão o QGIS, o GVSIG, o Spring, o TerraView, o Spring que a gente estava usando em aulas práticas, vários bancos de dados. E nos mapas web ele tem os mais utilizados é o MapServer e o i3Geo. Caso queiram saber mais, tem algumas referências no Moodle e algumas colocadas aqui nessa apresentação.